Olá, eu vou mostrar como é que a gente anima o traço de um SVG. Então, é uma animação em que o traço ele vai ser desenhado, né, até completar a forma do nosso elemento. Seria aqui o logotipo do Framework View. Primeiro a gente precisa, né, adicionar esse SVG lá no nosso documento HTML. Para isso a gente vai colocar a estrutura inicial aqui do nosso HTML, mudar aqui a linguagem e colocar aqui o title para animação Full.js. Eu já salvei, né, esse SVG, está aqui na minha área de trabalho. Então, basicamente o que eu vou fazer é adicionar esse SVG aqui no meu index HTML. Com isso feito, se eu der um Ctrl S para salvar, ele já aparece aqui no meu navegador. Eu estou utilizando uma extensão chamada Live Server. Essa extensão aqui. Para toda vez que eu salvar o meu documento HTML, ele atualizar a minha página no navegador de forma automática. Para eu não ter que ficar toda hora clicando nesse botão de atualizar ou dando F5. Então, Ctrl Shift I, no Windows deve ser Shift Alt F para poder autoformatar o código. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir para esse nosso path verde que ele vai ter um traço. Esse traço vai ser da cor 3D, 3D, 3D e vai ter uma largura, né, de 4 pixels. Então a gente já definiu aqui o nosso traço. Eu vou copiar e colar esses dois valores, né, e atributos para o meu segundo path, que seria esse path próximo ao preto, né? E aí ele já gera para mim também o stroke desse segundo path. Eu vou definir uma classe para os dois paths. Nesse primeiro, no caso, vai ser stroke 1. E no segundo vai ser o stroke 2. Eu defini essas duas classes para que eu possa ter acesso a esses dois paths e poder manipular os valores desses paths via CSS. Aqui inicialmente eu vou definir um CSS reset no meu HTML no body. Vou colocar uma margem de 0, um pad de 0. E no body eu vou colocar aqui, ele vai ter um min height de 300 pixels, que é a altura do nosso SVG. Ele vai ter um height de 100 VH, um width de 100% e vai ter um display grid e um place content center. Então ele já vai ficar ao centro. Deixa eu ver aqui, alguma coisa que eu fiz de errado. Ah, tá. Eu esqueci de linkar o nosso CSS, né? Eu tenho que vir aqui e declarar, né, no meu head que ele vai utilizar esses estilos que estão dentro desse arquivo. Então eu já tenho aqui o meu stroke 1. Eu tenho uma propriedade que é chamada de stroke-array, que vai definir a largura dos traços do meu path. Então eu posso definir que ele vai ter 100 pixels de largura. Então ele vai gerar traços de 100 pixels de comprimento, né, no caso. Eu posso também mexer numa outra propriedade chamada stroke-offset, que vai definir a partir de que ponto é que o meu stroke ele vai começar. Então eu posso definir que ele vai começar em 0, ou então em 10, 20, 200, por exemplo. Então ele vai fazer justamente a questão de mudar a posição do nosso stroke. E é justamente nessa propriedade que a gente vai mexer para a gente poder dar a impressão de que o stroke está desenhando, né, a forma.
O primeiro passo que a gente deve fazer para a gente poder fazer, né, essa animação, a gente tem que definir um stroke dash array que tenha um comprimento maior do que o comprimento do nosso path. Então, se eu mover aqui, eu posso ver que o nosso path aqui de cor verde, ele tem um stroke que vai daqui até aqui. Então, esse daqui, na verdade, é o início do meu stroke. E esse daqui é o fim do meu stroke. Eu posso definir que ele vai ter 1100 pixels. Ou seja, é um stroke que vai... É um stroke que vai ter um comprimento de 1100. Aqui ficou faltando um pouquinho. Acredito que o valor de 1150 já seja um valor ideal. Tá, 1150. E aqui o nosso stroke dash offset, ele vai começar inicialmente em 1150. Eu vou definir aqui um animation de stroke 1 e de duração de 5 segundos. O time function vai ser linear. E o delay não vai haver nenhum valor. Iteration count também não vai haver nenhum valor. Direction nenhum valor também. E o fill mode vai ser o forward. Aqui eu vou definir o keyframes. Stroke 1. Ele vai começar com um valor de stroke dash offset de 1150 pixels. E vai terminar com o valor de stroke dash offset de 0 pixels. Ou seja, ele vai aqui do fim, né, do nosso stroke e vai até o início do nosso stroke. Então vou salvar e ele já vai realizar a animação para mim. E eu vou definir também aqui no meu stroke 2 os mesmos valores, né, aqui do stroke 1. Só vou fazer algumas pequenas alterações. Como o stroke aqui desse meu segundo path, esse path aqui um pouco mais preto, a gente consegue perceber que ele tem um comprimento menor, porque ele é menor do que esse path aqui de cor verde. A gente pode definir que ele vai ter um stroke dash array de 800 pixels. Acredito que já seja um valor bom, né? Aqui, esqueci de mudar de stroke 1 para stroke 2. E aqui já vai ser stroke 2, né, que vai ser outra animação. E a gente consegue perceber que... Deixa eu tirar aqui o valor de 1150. Ele já completou, né, toda a forma para a gente. O comprimento de 800 pixels em stroke dash array. A gente vai definir que o nosso stroke dash offset ele vai começar no fim do nosso stroke do nosso segundo path, que seria esse path aqui. E agora a gente vai definir o keyframes, né, para esse segundo path, utilizando a mesma lógica lá da primeira animação. Aqui já vai ser 800 pixels, que seria o ponto final, né, da nossa animação. E aqui o stroke dash offset de 0 pixels, que seria o ponto inicial. Então ele já desenhou as duas formas, né? Para ficar mais interessante também a gente pode mexer em uma outra propriedade chamada Fill, que vai definir a cor do nosso path. Eu vou colocar aqui o valor de transparente no início e o Fill dele vai ficar, né, como valor final, o valor que já está declarado aqui no nosso SVG. Vou pegar esse valor aqui do meu segundo stroke, colocar aqui. E esse primeiro valor aqui do meu primeiro stroke, que é do stroke verde, do elemento verde, eu vou colocar aqui. Então, o resultado final é esse.